Olá, pessoas pensantes deste canal, como é que vocês estão? Eu sou a Bárbara Genari, do canal Banálise, e hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre o fascismo e o antifascismo. Eu acredito que as nossas atitudes, elas têm sempre que estar alinhadas com as nossas palavras, e isso é uma coisa que eu sempre tento manter também, ser sempre coerente entre o que eu faço e o que eu falo. E eu tenho visto muita gente fazendo o oposto. Então é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para que vocês tenham um conhecimento maior sobre o fascismo e o antifascismo, que é algo que tá muito em alta aí, e eu vejo muitas pessoas compartilhando as coisas sem saber exatamente o que elas significam, ou pior ainda, compartilhando coisas falsas, as fake news aí, né? Sem nem se dar o trabalho de pesquisar. Então hoje eu vim mostrar para vocês uma pesquisa que eu fiz. Algumas coisas eu já sabia e algumas outras eu acho que a ética começa aqui, independente de eu ter 5 seguidores, 10 seguidores, 1 milhão de seguidores. Eu acho que a ética começa quando você vai levar alguma informação para esse público e você tem que estudar antes. E é sempre bom a gente pesquisar as coisas antes para não virar uma Sarah Winter da vida, né? Que cada hora tá no movimento, sem entender bem o porquê tá ali. Então hoje eu vim trazer essa minha pesquisa para vocês, para estimular vocês a fazerem as suas próprias pesquisas também. Antes da gente ir pro conteúdo do vídeo, caso vocês gostarem dele, acharem informativo, por favor curtam, se inscrevam no canal, compartilhem, me ajudem a levar a informação para as pessoas. Bom, eu vou fazer das palavras do Ernesto Giudice, um militante argentino, as minhas palavras. Eu vou ler, tá, gente? Porque eu não sou muito boa de decorar. Não é à toa que eu desisti da artes cênicas. Mas eu vou deixar a frase original dele em espanhol aqui. E eu vou falar em português, tá? Há 2 grupos de pessoas que em toda manifestação antifascista opinam desta forma. Se trata de uma manobra comunista, diz o primeiro grupo, que pertence à polícia zelosa de sua função. E se trata de uma ação inútil, opina o segundo grupo, porque o fascismo não existe e não é possível na Argentina ou na América. Neste segundo grupo, estou certo de que não há má fé como no primeiro, mas sim um profundo desconhecimento da nossa realidade social e política. E é contra esse desconhecimento que se deve argumentar serenamente, pois a importância do assunto não autoriza deixar que persista sobre o fascismo a enorme confusão que até agora foi tecida com base em tantas análises superficiais e breves. Sobre o fascismo. Action François é o nome do movimento que precedeu as ideias que deram base ao fascismo na Europa, mas foi na Itália que essas ideias transformaram em prática política. Benito Mussolini ele rompeu com o Partido Socialista no fim da Primeira Guerra Mundial, em 1919, e fundou a Organização Paramilitar de Combate ao Socialismo e à Democracia, resultando assim na doutrina fascista. Desde o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela passava por algumas dificuldades aí, devido ao Tratado de Versalhes, e a população estava muito descontente com a crise e começou a ter alguns movimentos supernacionalistas. E Hitler, então, se aproveitando desse momento de medo e descontentamento da população, ele conseguiu ascender aí ao poder em 1933, se utilizando desse discurso ultranacionalista. A ascensão de Hitler na Alemanha em 1933 tornou o fascismo um problema de envergadura mundial. E os golpes de Estado fascistas ou com tendências fascistas que aconteceram nos países latino-americanos de 1929 a 1933 foram acompanhados de uma forte retórica conservadora. Então, os avanços sociais e democráticos que tinham sido conquistados antes, eles foram associados ao fracasso econômico derivado da crise.
No Brasil, em 1937, o Getúlio Vargas, que ele já estava no poder desde 1930, ele armou um golpe de Estado junto com as Forças Armadas, os militares, as igrejas e os setores nacionalistas de direita. A Constituição formulada em sequência ao golpe, ela legitimava o Estado Novo, que é um regime autoritário que perdurou até 1945. Que foi a época do regime ditatorial do Getúlio Vargas, né, de 1937 a 1945. Apesar do Estado Novo ele ter sido formulado por ideólogos declaradamente fascistas, alguns historiadores vão dizer aí que o governo do Vargas não pode ser considerado fascista, porque ele não possuía um partido próprio, não aconteciam movimentos do Estado Novo, nem tinham quadros governamentais na sociedade brasileira. O que, como a gente pode notar, é algo que tem acontecido aí ultimamente, né? Bom, passando então para a história do movimento antifascista, que está intrinsecamente ligado aí ao fascismo, não é mesmo? Nos conflitos bélicos que antecederam a Grande Guerra, a luta contra o fascismo ela se dava por meio de ideias, mas também de armas, movidos muitas vezes aí pelo pensamento de Marx, que diz: "Las ideias vencem las ideias, pero solo las armas destruem las armas." Desculpem o meu espanhol, ele é muito ruim. Então, lá em 1930, mais ou menos, a geração pós-bélica, ela vivenciava ali os efeitos da crise econômica de 1929 e ela teve que acirrar alguns posicionamentos políticos relativos a questões que eram discutidas antes apenas no plano das ideias. Então, eles foram confrontados com a radicalização ideológica, que acabou resultando numa polarização que interpôs, de um lado, a direita radical, com o fascismo, e no outro espectro, uma ampla gama de tendências políticas de cunho liberal, socialista e comunista. Então, o movimento antifa ele foi um fenômeno político e cultural também, que envolveu atores de diversas tendências políticas e ideológicas. Nos países sul-americanos e latino-americanos, foi através das frentes populares que a luta contra o fascismo ganhou expressão política. Então, em 1930, várias forças de esquerda se uniram para combater um inimigo em comum, o fascismo. Os partidos comunistas e a Internacional Comunista, ela foi fundada por Lenin para unir aí os partidos comunistas de diversos lugares do mundo. Esses partidos e a Internacional Comunista, elas tiveram uma grande importância na luta contra o fascismo, mas eles também contaram com o apoio de intelectuais e artistas simpatizantes, que seriam os companheiros de viagem. Companheiros de viagem é um termo cunhado pelo Trotsky para dizer desses artistas e intelectuais que participavam mais passivamente da luta do proletariado. Também participaram dessa luta os comunistas não ortodoxos, que eram aqueles que não recebiam ordens diretas de Moscou, da Internacional Comunista, assim como dos anarquistas, socialistas. Esses intelectuais que não faziam parte da classe trabalhadora, do proletariado, e que participaram da luta antifascista, eles meio que abandonaram aí as suas classes de origem em prol do movimento coletivo aí das massas oprimidas. No Brasil, a crise ideológica e política do liberalismo, ela acabou resultando em uma questão política não somente para as elites, mas também permitiu que as classes médias de trabalhadores e intelectuais participassem aí desse debate, ocasionando uma cisão aí, né, entre os que iam mais pela direita, com o fascismo, e os que ficavam mais pela esquerda, com o comunismo, anarquismo, socialismo. Em 1920, no Brasil, os antifascistas eram em sua maioria italianos, mas em 1930 eles resolveram se juntar aí com os antifascistas brasileiros, que eram divididos entre os trotskistas, comunistas, e os socialistas.
Então, o movimento Antifa ele foi um elemento de ligação entre duas nacionalidades, né, a italiana e a brasileira, e também de duas correntes políticas aí, que foi o socialismo e o comunismo. Os antifascistas da América do Sul e Latina, eles lutaram para além da oposição aos governos totalitários, mas também contra a ameaça de expansão dos regimes fascistas em todo o continente. Bom, para concluir, então, depois disso tudo que eu falei, o antifascismo, ele sendo uma união das políticas ideológicas de esquerda contra uma política totalitária de direita, capitalista, ele se utiliza, sim, em algumas manifestações, da violência para combater um Estado que também é violento e que quer dizer pra gente a todo custo, quer fazer a gente acreditar que os violentos são aqueles que estão reagindo a uma violência que o Estado já fez antes, né? Então, quer dizer, quem são os violentos? Tem aquela famosa frase do Malcolm X, né? Que é: não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Eu também tô dizendo tudo isso. Porque eu vi algumas pessoas compartilhando um post muito controverso que dizia assim que a luta antifascista, ela não é comunista nem socialista, ela não é uma luta de esquerda, ela é apenas liberal. E, gente, eu teria vergonha de postar um negócio desse sem antes ter estudado, sabe? Primeiro porque, né, se a pessoa postou um negócio desse, obviamente ela não estudou. Enfim, outra coisa que eu queria dizer, e agora eu vou tentar ser o mais serena e fofa possível, mas ainda assim trazer uma verdade aí, que é a seguinte: eu tenho visto muita gente postando tela preta no Instagram ou Black Lives Matter, mas muitas dessas pessoas, elas, em 2018, elas faziam campanha pró-Bolsonaro, porque diziam que o PT já tinha roubado muito, isso e aquilo, e que as frases do Bolsonaro, tudo que ele falava, era, ai, tudo bem, né? Tudo bem. É só dito, são coisas só ditas. Ele não vai fazer tudo isso que ele tá falando. Então, tipo assim, é muito incoerente você querer dizer hoje que vidas pretas importam, sendo que você colaborou para colocar um fascista no poder. E, assim, tem gente que vai dizer, ai, mas ele não é fascista, ele não é não sei o quê. Gente, ele se enquadra em todas as coisas que um fascista precisa ter. Então, eu lembro que em 2018 eu até publiquei uma coisa dizendo assim: se vocês gostam tanto de bater panela, por que vocês não colocam a Manu, porque a Manu ainda não tinha tirado a candidatura, por que vocês não colocam a Manu lá dentro e se tiver ruim depois vocês batem panela pra tirar? O Bolsonaro, eu acho que colocar ele lá dentro vai ser muito difícil de tirar depois. Mas inclusive me ridicularizaram, ninguém me levou muito a sério. E hoje, né, olha só, a Dilma sofreu um impeachment por bem menos. Então a minha dica é: se você tem direito ao voto e você realmente se importa com a vida de pessoas negras, com a vida das minorias assim, né, porque negros não são minoria, mas enfim, se você se importa com a vida das pessoas oprimidas, faça o seu voto valer da próxima vez. E não jogue ele fora pelo ralo, votando nulo, ou votando em alguém que é declaradamente fascista. E às vezes a gente acha que postando uma coisa, a gente vai estar se redimindo, né?
pelas nossas atitudes. E não vai, gente, não vai. Não muda nada. Não muda nada você postar no Instagram uma foto de Black Lives Matter e no seu dia a dia você não fazer isso valer. Tudo bem, eu entendo que muita gente se sentiu sensibilizada e quis mostrar o quão sensibilizado estava. Mas é muito egóico isso, não é? É muito egóico você postar algo nas redes sociais só para você se sentir bem consigo, só para você passar a impressão para os outros de que você se importa. Você dizer que se importa não muda nada. O que muda alguma coisa é você aproveitar a oportunidade que você tem de fazer as coisas pelo lado certo. E se você não fez isso, não vai adiantar. Não vai ser uma frase bonitinha ou uma foto preta no seu Instagram que vai dizer o contrário. Voltando àquilo que eu já disse antes, de que muitos intelectuais e artistas que lutavam contra o fascismo não eram da classe trabalhadora, do proletariado, mas que mesmo assim eles abdicaram aí das suas classes sociais para se envolver em um movimento político que ia a favor das massas oprimidas. É bom lembrar que quanto mais privilégios a gente tem, maior deveria ser também a nossa responsabilidade social. Remember, with great power comes great responsibility. Se você tem privilégio, você deveria reconhecer esses privilégios e lutar por aqueles que não têm os mesmos privilégios que você. Eu acho muito engraçado, porque eu vejo pessoas que acham que têm dinheiro, porque normalmente o dinheiro é dos pais delas, as pessoas nunca trabalharam na vida. E aí essas pessoas, elas adoram citar o Djonga e dizer fogo nos racistas, mas quando elas tiveram a oportunidade de combater o racismo, elas foram lá e elegeram um racista. Gente, eu acho que por hoje eu falei tudo que eu queria falar. Eu não sei se eu vou ter que dividir esse vídeo ou não. Mas enfim. Um beijo e até a próxima.